Olá, começa agora mais um FEComércio Orienta e hoje a gente vai falar sobre o endividamento das famílias brasileiras, um tema cada vez mais importante. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o assessor da FEComércio São Paulo, Fábio Pina, que vai trazer os detalhes da radiografia do endividamento, um estudo elaborado pela Federação. Seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse estudo, né? Desse um cenário, um panorama desse estudo para quem ainda não conhece. Quais são os principais destaques da radiografia do endividamento? A primeira coisa é tentar entender quantas famílias estão endividadas, né? E separar endividamento de inadimplência e de capacidade de pagamento. São coisas distintas. Quando a gente fala em endividamento, a primeira coisa que vem à mente é a inadimplência, o não pagamento. E o endividamento não é necessariamente uma coisa ruim, ao contrário, bem feito, ele alavanca na indústria, na pessoa jurídica, no comércio, nos serviços, ele alavanca o investimento. Para as famílias, ele alavanca o consumo. Esse consumo pode ser de curto prazo, que não é o melhor dos mundos, mas pode ser um consumo de longo prazo, um investimento em educação, por exemplo. Eu posso me endividar para fazer um investimento em educação, em comprar alguma máquina, né, trocar de computador. Então, o endividamento não é necessariamente uma coisa ruim. Então, a primeira coisa que a gente tenta identificar é qual a proporção das famílias que estão endividadas. Um segundo passo é saber qual é a proporção de endividamento de cada família. Então, eu tenho, de cada 100 famílias, eu tenho 70 endividadas, é mais ou menos esse o número. Dessas famílias, de cada 100 famílias, quantas estão atrasadas? Aí eu tenho outro número, algo entre 20% e 25%. E das 100 famílias que eu entrevistei, quantas têm algum tipo de atraso e não vão conseguir pagar esse atraso. Então, é uma terceira camada, né, de entendimento. Aí eu tenho algo como 10% das famílias. Então, eu tenho 70% das famílias com dívida, 25% tem algum atraso e 10% não vão conseguir quitar o atraso. Essa é a camada principal da pesquisa. Mas eu também pergunto qual é o tipo de dívida e em que instrumento ela está se endividando. E a gente tem notado que o cartão de crédito é um instrumento de maior endividamento das famílias. Não o cartão de crédito que eu compro à vista e vou pagar no mês seguinte. Claro, esse é um tipo de endividamento, mas de curtíssimo prazo a gente considera isso à vista. Mas quando eu parcelo no cartão de crédito, né, quando eu tenho uma dívida que ela vai se alongar para mais do que a data de vencimento do meu cartão, isso é um endividamento que a gente está considerando nessa pesquisa. Então, são esses os principais aspectos que a gente analisa com essa pesquisa. Com um adicional, a gente tenta identificar naquelas famílias que estão endividadas qual é a proporção da sua renda que está comprometida com o pagamento de dívidas nos próximos meses, porque isso interfere em várias decisões dessa família, como ter que se endividar mais, poder se endividar mais, ou esperar para quitar todas essas dívidas e voltar a se endividar ou não mais no futuro. Então, essa é a radiografia geral da radiografia do endividamento. E, Fábio, o estudo aponta que, embora a proporção do endividamento tenha se mantido estável, 78%, sim, o número absoluto de famílias endividadas aumentou, né, significativamente. Sim. O que explica essa aparente contradição? O crescimento populacional, o crescimento do número de famílias. O número de famílias vai crescendo, então eu tenho, como eu falei, eu arredondo, porque a precisão, claro, numericamente a gente pode ir até a terceira casa decimal. Mas o que importa é a magnitude. Cerca de 70% das famílias aqui em São Paulo têm algum tipo de dívida. Se eu tinha 40 milhões de pessoas e algo como 14, 15 milhões de famílias, eu passo para 44 milhões de pessoas no estado ao longo de alguns anos, eu tenho 15, 16 milhões de famílias, que é algo mais ou menos parecido com isso, eu aumento o número total de endividados, e inclusive a massa de endividamento também, que também é relevante para a economia. Né? O crescimento impacta. A economia tem um crescimento per capita e tem um crescimento total. Por isso que também no PIB a gente olha, o PIB cresceu tanto, sim, e por pessoa. Se o PIB cresce 1% ao ano e a população cresce 1% ao ano, o crescimento por pessoa é zero. Ninguém está enriquecendo. O endividamento, se o endividamento cresce 1% ao ano e o número de pessoas cresce 1% ao ano, ninguém está ficando em média mais endividado. Por isso que a gente olha sobre esses dois aspectos. Agora falando nos motivos, né, são números muito altos de endividamento. O que explica tanta gente endividada? Como você falou, o cartão de crédito é um vilão do endividamento? Não, o cartão de crédito não é o vilão do endividamento. O endividamento, novamente, curto ou longo prazo. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um endividamento que
que em muitos casos é de curto prazo e é para fazer frente à falta de orçamento, né? Esse endividamento, de fato, ele não diria que ele é preocupante no momento em que a economia vai bem e tem um emprego, mas ele é preocupante quando a economia não vai tão bem e eu estou num caminho oposto, na redução do emprego. O endividamento de longo prazo, vamos começar pelo melhor, para comprar uma casa, para comprar um outro ativo como um automóvel, para comprar um computador, para eu estudar, ele é um endividamento que causa muito pouca preocupação. Até porque tem um aspecto psicológico. Eu me endivido para comprar uma casa, eu pago a primeira parcela, a casa ainda está lá. Eu pago a segunda, eu pago a 100ª parcela, a minha casa está lá. E ela está servindo a um outro propósito meu. Quando eu me endivido para comprar algo no supermercado, por exemplo, de curtíssimo prazo, eu pago a primeira parcela e talvez já não tenha o bem que eu comprei lá, o arroz e feijão que eu comprei parcelado. Então eu vou continuar pagando quando eu não tenho mais esse bem. E isso é preocupante, né? No caso brasileiro, eu tenho muitas famílias endividadas, né, no curto prazo, porque está compondo renda. E esse não é o mais adequado, né? Eu compor um aumento de consumo que eu tenho, ou seja, eu fazer frente ao consumo da minha família maior do que o meu salário. Novamente, se é para compra de um item, uma casa, todo mundo compreende, um automóvel, mas se eu estou naquele gasto corrente que todo mês eu tenho que fazer, eu não tenho que comprar um automóvel todo mês, é uma casa todo mês. Eu vou colocar essa parcela no meu orçamento e a gente vai tocar a vida. Agora, se eu estou pagando água, luz, telefone, o supermercado, na base, complementando meu orçamento com endividamento, eu tenho um problema, porque esse orçamento não está fazendo frente ao que eu preciso, e será que eu vou conseguir pagar ao longo dos próximos meses? Aí fica mais complicado. Então, o endividamento em si não é o problema, né? Esse autoendividamento, 70% é um número normal, né? É um número normal. Mas o tipo de endividamento de curto prazo, meio que para complementar o orçamento, a gente tem que ficar atento, mais num momento de desemprego, que não é o caso agora. Mas não quer dizer que eu posso me despreocupar, porque esse endividamento pode ir se prolongando, e a gente pode passar por momentos econômicos que não sejam de crescimento. Isso é normal. No Brasil, aliás, é bastante normal. Então, é essa atenção que a gente tem que ter com a pesquisa. E como a inflação, as taxas de juros influenciam também o endividamento das famílias brasileiras, né? Especialmente em cenários como que a gente está hoje, de alta, né? Se a inflação pegar o alimento e os gastos correntes, ela vai ser um desses componentes que vai obrigar, dado que o meu salário normalmente não acompanha uma alta da inflação, eu vou ter que complementar o meu orçamento com dívida. E esse é um primeiro problema. Novamente, quando eu compro uma casa no longo prazo, tem as parcelas meio fixas, não tão fixas, mas em tese há um planejamento para eu fazer isso. Quando o problema é o supermercado está aumentando, o gasto do supermercado está aumentando muito por causa da inflação, por exemplo, e o meu salário não está acompanhando, eu tenho exatamente o tipo de endividamento preocupante. Então a inflação, ela é um dos motivos do endividamento. Ela é um dos motivos, pode ser um desses motivos. É quando ela faz com que eu não tenha mais capacidade de comprar aquilo que eu preciso comprar por dia a dia. Claro que antes disso, e para muitas famílias, eu posso fazer ajustes desagradáveis, né? Não tem inflação e eu está começando a comer todo o meu orçamento, eu tenho que sentar com a família, fazer um planejamento, vamos cortar isso, cortar aquilo, fazer uma ordem de prioridades, né? É muito desconfortável isso, mas é possível fazer antes de eu entrar numa armadilha de me endividar continuamente e descobrir que a coisa ficou muito pior lá no futuro. Então é melhor a gente, no mercado financeiro se diz stop loss, né? Parar as perdas. Quando você vê que as coisas não estão indo bem, rapidamente tente corrigir o rumo. Esse é o primeiro segredo. Agora, se eu deixar isso se tornar uma bola de neve, eu posso ter problemas, ter que começar a vender, né? Começa a vender o carro, o lustre da casa, aí a coisa começa a ficar bem pior. Então, prevenir sempre é o melhor caminho, mas nem sempre dá, porque às vezes a pessoa já está com o orçamento tomado, já está só no básico e ainda assim não está fazendo frente, o seu salário não está fazendo frente ao consumo básico que aquela pessoa tem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre orientações, né, financeiras, de gestão financeira, mas antes queria falar um pouco sobre os destaques em relação a São Paulo, né? Quais números e destaques você aponta em relação a São Paulo? Há algum dado preocupante ou alarmante? Nesse momento eu não diria que é um dado alarmante, eu diria que há uma proporção, como eu falei, de 7 em cada 10 pessoas tem algum tipo de endividamento. E 25% é um número alto, mas ele é de pessoas que têm algum tipo de atraso. Esse atraso pode ser só um esquecimento, ou pode ser um atraso mais corrosivo, né?
O que interessa é que eu tenho uma estabilidade nesses números, então nesse aspecto, apesar de ser um número de mais do que o endividamento de 70%, o que salta aos olhos é um não pagamento de um terço, um quarto das pessoas que têm dívida não está pagando de alguma forma, e 10%, estou arredondando os números, e 10% nem sequer tem previsão para pagar, porque você já sabe que não vai conseguir pagar. Esse número é alto, né? A inadimplência no Brasil é elevada, mas ela já é elevada há muito tempo. Infelizmente, isso inclusive é um dos fatores que eleva a taxa de juros, né? Então o destaque é, eu tenho uma trajetória que não é explosiva, o endividamento aumentou após a pandemia, começa a voltar a se ajustar, mas esse patamar ele não é exatamente um patamar muito mais elevado que a série histórica. E o patamar de atraso também é alto, mas não é dos mais elevados da série histórica. O ponto é, se esse patamar, num momento em que eu tenho crescimento econômico e um aumento do emprego, e é isso que está acontecendo agora, não é nada vibrante, mas a economia vai crescer 3%, o PIB, o desemprego está em 6%, 6,5%, que é a menor taxa em 10 anos. Se nesse momento essas famílias não conseguiram equilibrar suas contas, a minha preocupação é, e se vier, ou quando vier, um momento, eu não gosto de falar nem de recessão, não gosto nem de atrair o nome, mas quando eu tiver um ciclo mais recessivo, como é que vai ficar essa inadimplência? E isso acaba preocupando bastante. Agora é o momento de arrumar as contas e trabalhar com a prevenção, né? Não tenho dúvida que o melhor momento de você fazer poupança é quando você pode fazer poupança. O melhor momento de pagar a dívida é quando você pode pagar a dívida, né? Agora, inclusive, teve uma queda, né, de inadimplência de 23% para 20% na capital, né? Considerando o cenário macroeconômico. O que isso significa? O que pode ter contribuído? Emprego. Novamente, é uma pequena queda, não é sensacional, mas a trajetória é evidente de queda, né? Eu tinha quase 25%, hoje algo em torno de 20%. Um quinto das famílias tem ainda algum endividamento. Claro que se eu sair de uma taxa de desemprego de 15, que depois em algum momento veio para 10, depois veio para 8, depois veio para 7, veio para 6, era esperado algum tipo de ajuste. O ajuste foi feito. Eu ainda acho que diante do momento de emprego que é o melhor dos últimos 10 anos, essa taxa de endividamento me parece um pouco acima do que... Poderia ser menor. Poderia ser menor. Queria que você falasse também um pouco, Pina, sobre como o comportamento de endividamento das famílias paulistanas, sobretudo, né, afeta o comércio e os serviços da cidade, né? Qual que é a recomendação que a FEComércio tem para o setor varejista, também para de serviços, nesse contexto que a gente está hoje? Novamente, o endividamento responsável, ele é uma das alavancas do consumo, inclusive, né? Então, é claro, a gente não imagina, não é só no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, as famílias têm dívidas. Mas, primeiro, as taxas de juros são muito mais baixas. Não dá para comparar com os Estados Unidos e Japão, que a taxa de juros, Japão beira zero, nos Estados Unidos é muito mais baixa do que aqui. Inclusive para compra, se eu pegar um bem de alto valor como um imóvel, então a comparação é até bizarra. Mas parte do consumo, ele no mundo inteiro é feito com endividamento, né? Eu financio. Minha preocupação é, será que na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão eles financiam o liquidificador? Eu acho que não. Eu acho que aí a compra é feita à vista, né? Pouca gente vai parcelar bens de baixo valor. O brasileiro acaba vivendo a vida inteira consumindo, em parte, como eu falei, porque o orçamento não dá conta, infelizmente o salário não dá conta do orçamento, mas há um aspecto cultural sim. O brasileiro é um povo imediatista, isso tem alguns estudos comprovando isso. Parte dessa taxa de juros elevada é porque eu prezo muito pelo imediatismo, eu quero bem agora. Falando um pouco mais sobre educação financeira, né? Você já deu várias dicas, orientações, mas falando agora sobre políticas locais de melhorar, né, a educação financeira, o levantamento inclusive menciona, né, essa questão. Na sua opinião, quais seriam as medidas mais eficazes para melhorar a gestão financeira das famílias? Primeira coisa é a comunicação dentro da família, né? Vamos lá, porque eu tenho que comunicar os membros da família. Nem todo mundo é provedor. Uma família pode ter 1 ou 2 provedores e 1 ou 2 filhos, mas vamos imaginar essa situação. Então os provedores têm que chamar os providos e explicar, olha,
a gente tem esse orçamento, não precisa dizer para crianças, não explica exatamente o número, mas a gente tem que escolher o que a gente vai fazer aqui. E é importante para nós o plano de saúde, é importante para... Isso aqui eu não abro mão. Para não abrir mão disso aqui, eu vou ter que abrir mão de um passeio que era mais longe, vai ser mais perto. Então, essa comunicação é o primeiro passo, porque é muito difícil a gente resistir às tentações de quem está próximo da gente e faz pedidos. Às vezes é até angustiante, mas se você conversa, dá para fazer até de forma divertida isso, né? Esse convencimento, essa parceria com toda a família. Outra coisa é você ter tudo planilhado, né? Não precisa ser no Excel, não precisa ser num grande programa de computador, mas pelo menos bloquinho na mão. já dá conta? Dá. Anotar todos os gastos. Melhor do que nada, é óbvio. Hoje em dia todo mundo tem um computador, é fácil ir para o Excel e anotar seus gastos. Mas sim, até porque você no final do mês pode olhar para os seus gastos e falar assim, poxa, isso aqui eu não precisava. Uma outra coisa interessante é você olhar para trás, e muita gente que faz isso depois se arrepende, não sei se é uma boa dica, mas valeu a pena o que eu gastei? Porque muitas vezes a gente chega em casa e fala, putz, eu não devia ter comprado aquilo. Agora, nunca eu me dar um presente e me dar um prazer também não é bom, não faz sentido viver dessa forma. Então, a gente tem que fazer uma dosagem entre o jovem muito impetuoso, que pode estragar a vida do mais velho, dele mesmo mais velho, ou do mais velho muito avarento, que estraga a vida, né? O jovem que acaba não vivendo, se preocupando só com a sua velhice. Tem um meio termo nesse caminho que eu acho que é o ideal. Então, cada um tem um método, mas fazer conta, priorizar, olhar, você vai descobrir que algumas coisas não faz sentido, porque eu nem tive prazer nisso aqui que eu fiz. Eu comprei no impulso só, tem impulsos que são muito bons, tem outros que não são tão bons. E você se educando, eu acho que é um ótimo caminho. Pina, em relação a políticas públicas, né, para conter o endividamento, até para orientar, né, de educação também financeira, o que você vislumbra nesse âmbito? Educação, porque eu tenho muito medo de qualquer política pública, do Estado começar a se meter e dizer o que a pessoa pode ou não pode gastar, o que a família deve ou não deve, onde não deve. Isso pode acontecer, o Estado pode direcionar gasto quando há renúncia fiscal. Por exemplo, programas de alimentação. O Estado dá um benefício para a empresa para que ela promova a alimentação. Não faz sentido aí você pegar aquele dinheiro que tem um benefício fiscal e gastar com diversão. Mesmo caso que nós estamos comentando das bets recentemente. O Bolsa Família se destina a famílias vulneráveis que têm problema então de alimentação, de medicina, de um remédio, de vestuário, alguma coisa, não para jogar. Então aí sim, mas o Estado está conduzindo os recursos que ele abriu mão. Eram recursos públicos e é para fazer uma política pública. Com os recursos privados, o máximo que o Estado pode fazer é educar. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse quais são as expectativas em relação ao endividamento e também na adimplência das famílias brasileiras para os próximos anos, pode ser? Ou para o próximo ano, falando que já está no final, para o próximo ano, levando em conta também o cenário econômico atual, o que a gente pode esperar para 2025? O que a gente vê em 2024 no final é um começo de desaceleração da economia. Ela cresceu 3%, não deve crescer 3% no ano que vem. Espero estar errado e a gente volta aqui e corrige, mas tudo indica que essa economia vai se desaquecer um pouco. Parte desse crescimento econômico que teve se deve até hoje a um gasto fiscal maior do que as nossas capacidades. Nós vamos ter que pagar por isso. O governo está gastando muito. Claro que esse dinheiro chega na economia, esse dinheiro de uma forma ou de outra dá uma aquecida no curto prazo. Mas há um problema. Então, os efeitos positivos do excesso de gastos públicos são o consumo e algum aquecimento na economia. Os efeitos negativos é que isso custa caro no futuro. Então, eu não acredito que a gente vá ter condições de manter uma taxa de crescimento de 3% no ano que vem. Essa taxa vai se reduzir, mas eu também não vejo uma redução brusca e aí, por conta disso já uma reversão no emprego para se tornar um aumento do desemprego. Então, no curto prazo, médio prazo até o ano que vem, eu vejo um cenário muito parecido com o que é hoje, uma taxa de endividamento de 70% das famílias, 7 em cada 10 famílias, o não pagamento, né, o atraso, 20%, 22%, 25% das famílias vão estar com algum tipo de atraso, e a incapacidade de pagamento ser os 10% ali que a gente tem hoje. Não vai mudar muito disso nesse médio prazo. O que vai ser importante olhar o ano que vem é se essa trajetória que eu estou falando se confirmar, porque aí para um período sequente eu vou começar a ter maior pressão por endividamento, por necessidade,
talvez maior inadimplência porque o orçamento aí passa, né, com algum aumento de desemprego gradativo pode ter problema. Então é bom olhar a trajetória para eu conseguir me proteger antes de ocorrer o problema. Se eu conseguir, se de fato desacelerar a economia, o emprego começa a se desacelerar, eu não chego ao desemprego, né, a crescer o desemprego, mas eu paro de crescer o emprego, tudo isso, poxa, é uma sinalização que não dá para continuar consumindo às largas, não dá para fazer endividamento à toa, porque eu posso perder meu emprego, os bancos, as lojas, o governo vai ter que olhar tudo isso para fazer uma aterrissagem suave. Bom, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por todos os insights, pela participação, viu? Muito obrigada mesmo. O prazer é todo meu. Até a próxima.